Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Fábio. Sou o Renato. E nós somos lá do Instagram, do Olho AP deles. Lá no nosso Instagram a gente divide e compartilha aí um pouco do nosso dia a dia. Por isso que a gente tá trazendo essa história aqui no YouTube, tá bom? A gente trouxe esse vídeo pro YouTube porque lá, se a gente contasse tudo pelo Instagram, ia ficar um vídeo muito longo. Por isso que a gente tá gravando aqui no YouTube. No YouTube nós somos novinhos, esse provavelmente vai ser o nosso 7º vídeo, tá bom? E aí nesse vídeo a gente quer compartilhar o que aconteceu com a gente e também informações da fertilização que a gente fez. Porque quando a gente começou todo esse processo, a gente não achou muito material, muito conteúdo pro nosso caso, que é de casal homoafetivo masculino, tá bom? Então vamos lá? Então, gente, ó, pra quem não conhece, o Renato fica quieto mesmo, ele tem vergonha. Tô com o roteirinho aqui, gente, ó. Nos outros vídeos, geralmente ele fica lá atrás trabalhando, tá? De home office, mas nesse vídeo, tipo, tinha que participar, né, gente? A gente tá contando o que aconteceu com a gente. A nossa história, né? E aí ele vai ficar aqui, não é que ele tá se distraindo aqui jogando um jogo no tablet, tá bom? É que eu fiz algumas anotações e ele vai ver se eu tô seguindo certinho, se eu não esqueço de falar nada. Eu cutuco, tá, gente? E aí, gente, como começou a nossa história, como começou todo o nosso processo, tá? Primeiro que acho que a gente fez a primeira, foi aí que começou. A gente fez nossa primeira live lá no Instagram e uma seguidora perguntou se a gente queria ter filho. É uma pergunta que sempre fazem pra gente lá no Instagram. E aí a gente respondeu que esse ano, tipo, a gente realmente tinha como meta decidir se a gente ia ou não entrar no processo de adoção, né? Porque era uma coisa que a gente já tava pensando faz muito tempo. Que a gente tinha esse desejo. Nisso a minha irmã estava assistindo a live e ela escutou, e é uma coisa que eu não tinha conversado com ela nada sobre isso. E aí ficou na cabeça dela. Eu sei que 2 semanas depois, ela e meu cunhado chamaram a gente para um jantar. E aí, nisso, ela se ofereceu como útero solidário. Aqui no Brasil, não chama barriga de aluguel, porque não pode ter nenhum ganho aí. Nenhum vínculo financeiro, que envolva dinheiro, nada Tem que desse tipo. ser uma coisa solidária mesma, tá bom? Então é barriga solidária, útero solidário. E aí, ela se ofereceu. Foi nesse dia aí que eu descobri, tipo, que realmente eu tenho a melhor irmã do mundo, melhor cunhado, tipo, meu sobrinho querido, porque envolve não só a gente, né? Envolve eles também, a família deles, né? É um processo que não tá envolvendo só a gente e a minha irmã. Envolve realmente todo mundo. E aí ela tinha conversado ela falou que já tinha conversado com meu cunhado, que já tava tudo certo na cabeça deles e que eles, se a gente quisesse, ela faria isso pela gente. E a gente ficou muito feliz, mas a gente não deu resposta. Eu super agradeci essa opção, porque na minha cabeça nunca tinha passado. Nunca tinha pensado, não era uma possibilidade pra mim. Só que ela abriu essa possibilidade. E aí nisso o Renato ficou super feliz e na hora, tipo, ele já queria aceitar, já tava escolhendo o nome, porque Renato é assim, né? E aí, voltando pra casa, realmente, aí a gente ficou um mês aí pensando. Falo um mês porque foi o tempo que a gente conversou com ela e o tempo que a gente marcou nossa primeira consulta na clínica de fertilização. Nesse um mês, eu fiquei pensando, tipo, enquanto o Renato tava lá decidindo o nome da criança, eu tava pensando, tipo, levantando os dados, tipo, porque bem ou mal a gente tem que pensar na parte financeira, se a gente tem realmente tempo pra se dedicar, tipo, a uma criança e tudo isso, por mais que a gente queira, né? No final das contas, de tudo que eu pensei lá, gente, acho que a gente nunca vai estar 100% pronto, né? A gente acaba aprendendo, tipo, no meio do caminho, né? E com certeza, tipo, não é fácil, mas era um desejo nosso. Era a hora, né? Porque a minha irmã tinha oferecido, tipo assim, realmente hoje eu tenho mais tempo, graças a Deus eu tenho mais tempo pra poder me dedicar, tipo, a uma criança. E aí a gente decidiu que a gente ia procurar a clínica pra poder realmente, agora, tipo, a gente já ver como funcionava o processo. E aí a gente pesquisa, Renato ficou pesquisando a clínica, e assim, não tem muito conteúdo na internet falando sobre isso. No nosso caso, que é um caso de casal homoafetivo masculino, né? É diferente. E aí Renato achou a clínica City Rinodê, que, gente, a gente super amou, a gente super agradece também aí todo o pessoal da clínica. Desde da concierge que atende a gente no primeiro momento, desde o primeiro contato com o WhatsApp, e todo o processo que a gente fez. E a nossa primeira consulta foi com o Dr. Pedro. O Dr. Pedro é um querido, tirou todas as nossas dúvidas. Super acolhedor. Porque ele também é da comunidade LGBTQIA+, gente. Então, ele entendia um pouquinho mais do nosso processo. Porque a gente também não sabia sobre se a gente precisaria uma assistência jurídica, como funcionaria em relação a registro, que mais? O banco de óvulos. Isso também depois a gente pode tentar dar mais alguns detalhes, né? Tipo, ou em algum outro vídeo, ou provavelmente eu vou comentar também lá no Instagram, tá bom?
E aí, na semana, a gente tirou todas as dúvidas com o Dr. Pedro. A gente super gostou e a gente saiu de lá decidido que realmente a gente ia fazer isso. E aí, na semana seguinte, a minha irmã estava em viagem e aí a gente marcou uma consulta para ela conhecer o Dr. Pedro e ela também tirar todas as dúvidas dela. Porque a minha preocupação, na verdade, também, além da parte jurídica, tudo, era o risco que a minha irmã correria. Isso. Então, desde o momento que ela falou, eu já tinha conversado com o Renato sobre isso. E aí, nisso, ela foi na consulta dela, né? A gente foi junto, ela tirou todas as dúvidas, o Dr. Pedro explicou tudo pra ela. Já começou com as vitaminas. Já na primeira consulta, acho que ele já receitou os exames que ela tinha que fazer. Ela fez todos os exames, a gente também tinha que fazer alguns exames. E a gente começou o processo. E aí uma questão importante, né, que a gente também tinha muita dúvida, é sobre o banco de óvulos, como que funciona, né? A minha irmã, quando ela conversou com a gente, ela falou, não tem problema, pode usar os... Na verdade, ela ofereceu já o útero e os óvulos dela. Mas eu queria entender direito como que ia funcionar. E aí, no nosso caso, a gente utilizou um banco de óvulos, tá bom? Primeiro porque a minha irmã tem 42 anos, e aí a gente preferiu realmente usar o banco de óvulos, porque acho que também foi uma escolha nossa, né? A gente optou pelo banco de óvulos. E aí, eu vou contar rapidinho o processo, como que funcionou, tá bom? Em uma parte do processo a gente escolhe, eles dão algumas opções pra gente escolher, que tenha características Próxima das nossas. Então no nosso caso, tipo, tinham 3 doadoras de óvulos Descendentes japoneses. Isso. Porque o Renato, a gente é descendente japonês, então não teria o porquê a gente escolher outro tipo de característica. E aí a gente escolheu, eles deram tipo 3, quais informações a gente tinha? A gente tinha uma fotinho de bebê, que assim, foto de bebê não dá pra saber muita coisa, né? A gente tinha a idade da doadora, a altura, peso, tipo sanguíneo, características de olho, cabelo, essas coisas assim, né? Mas como era descendente japonesa, né? Mas também, assim, quando a gente estava escolhendo, a gente não pode pegar o papel, a gente só assinala, né? A gente conversa com a enfermeira, a gente só assinala e escolhe. A gente não pode tirar uma foto e nem levar o papel da foto da criança, da doadora, né? Da doadora de óvulos quando criança. E uma coisa que a enfermeira falou, ela falou assim, mas isso é uma coisa que não precisa estar na cabeça de vocês, porque isso com certeza, tipo, vocês vão esquecer. Porque na verdade, tipo, ela tá sendo doadora de óvulos, né? O filho é nosso, né? Então nós somos os pais. Ela não tem nenhum vínculo, não vai ter nenhum vínculo com o nosso filho. Então é assim que funciona. A gente escolheu a doadora de óvulos, as características, tudo certinho. Os óvulos estavam congelados. E aí começa realmente todo o processo. Minha irmã tipo, fez todos os testes, a gente fez todos os testes. E a gente São assim muitos exames de as partes dela e a nossa também. Mas muitos assim, não muitos exames, né? Pra quem, tipo, realmente vai usar os próprios óvulos, tem, tipo, muito mais exames. A gente fez, tipo... Exame de rotina. Assim. Gente, Renato fica falando que a gente fez muitos exames porque ele é dramático, porque ele não gosta de tirar sangue. Mas a gente não fez muitos exames, tá bom? Deixa eu deixar claro. A gente fez, tipo, uma coleta de sangue, porque era pra fazer sorologia e outros examinhos assim. E fez, tipo, um espermograma. E fez um cariótipo. Vai. Isso. Mas, tipo, isso tudo dentro, tipo, de uma coleta de espermograma e de uma coleta de sangue. Renato que fez, tipo, muito drama, porque ele viu, tipo, um monte de tubinho. Renato é assim, gente. E a minha irmã também não fez tantos exames. Ela fez, tipo, coleta e ela fez também, ela faz ultrassom, pra ver como que tá o útero, tudo. E faz uma esteroscopia, né? Isso. Então, depois que a minha irmã passou em consulta, então assim, a gente passou em consulta, uma semana depois a minha irmã passou em consulta, e aí uma semana depois, porque nessa semana a gente já agilizou todos os exames e foi tudo, tipo, fluiu super bem, né? E aí na semana seguinte a gente já tava com todos os exames prontos e a minha irmã já tava começando o ciclo. Aí o que aconteceu? Aí a gente vai pra clínica, a gente faz o processo da fertilização, né? Então colhe o nosso material. No nosso caso, a gente escolheu colher tanto o meu como o do Renato, tá? Já falo um pouquinho sobre isso. E aí a gente foi na clínica, a gente fez a nossa coleta de material e aí nesse dia fez a fecundação com o óvulo do banco de óvulos. E aí, gente, a gente acabou de chegar na clínica, bom dia! 19 de julho, Hoje é o primeiro dia, teoricamente, porque hoje que a gente vai fazer a fecundação. Então, D0. segundo o Renato, a gente vai deixar nossa sementinha aqui hoje para fazer a fecundação. Então, ó, boa sorte aí pra gente!
E aí, nesse dia que fez a fecundação, depois a gente espera 5 dias. Então fica aí em cultivo 5 dias crescendo, né? E aí eles foram têm... 12 óvulos A no gente total. fecundou 12 óvulos. 6 Isso. meus com o meu material e 6 6 com meus. o material do Renato. Então a gente tinha 12 no total. E aí as embriologistas lá da clínica, elas ligam, acho que no primeiro dia, no terceiro dia e no quinto dia. No quinto dia é a transferência, é o dia da transferência, tá? E aí a gente vai sabendo os processos, porque elas vão falando pra gente, olha, algum não fecundou, algum não evoluiu, porque eles têm certinho lá, tá bom? No final das contas, no quinto dia, que foi o dia da transferência, que aí a gente foi, marcou, caiu justo no domingo, mas tinha que ser o quinto dia, a clínica tava só pra gente. No quinto dia, a gente tinha quatro embriões lá com as características certinho. Então, de 12, a gente tinha 4. Só que 2 ainda eles não tinham descartado, Tá né? evoluindo ainda. Aí eles falam que esperam mais um dia para esses 2. Mas lá na hora, no quinto dia, que era o dia da transferência, que tinha que ser o dia da transferência, a gente tinha 4. E aí nisso o Dr. Pedro perguntou se ele poderia fazer a transferência de no máximo 2 embriões. A gente ficou pensando, né? Se a gente ia implantar 2, não ia implantar 2. E aí no final das contas, porque a vontade de ter gêmeos todo mundo quer, né? Mas acho que assim, envolve muito mais aí a minha questão era tipo o risco com a minha irmã. Então, porque uma gestação gemelar é muito mais Complicado, é de risco. e aí no mais fim, difícil. assim, isso tirando os custos também, depois de você ter 2 filhos de uma vez, né? Então eu e o Renato, depois a gente pegou e decidiu, não, implanta 1, porque a minha irmã não tem nenhum problema de fertilidade, né? As chances são maiores, né? Então a gente implantou só 1, não implantou 2. E aí a gente colocou, quando a gente fez isso, a gente falou assim, não, se for, tipo, da vontade, se vier 2, vem 2 a partir desse 1, né? Mas a gente não vai já colocar 2. Aí a gente colocou 1. E aí, no dia da transferência, né, tipo, de quem foi, né? Assim, foi com o meu material? Como que funcionou isso? Porque a gente tinha, né? Na verdade, antes, né? Eu vou falar antes disso. Antes a gente perguntou pro Dr. Pedro se a gente podia, por exemplo, como funciona o processo. A gente pode jogar lá, vocês podem jogar o nosso material e aí o espermatozoide mais espertinho, fecundou, o do Renato fecundou, então vai ser o do Renato. Não, não pode. Quando eles fazem esse processo, eles têm que ter tudo registrado de quem é o material daquele embrião. Só que eu e o Renato, a gente ficou pensando, no começo quando a gente conversou, a gente falou assim, não tem porque a gente decide, porque isso realmente tem que estar certinho já lá documentado. Então eu falei pro Renato, a gente decide, mas não tem porque a gente passar essa informação, né? Falar assim, usou o material do Renato, ou usou o meu material. É nosso filho. Não importa, é nosso filho, não importa tipo, se é meu material ou material do Renato. Né? Então a gente não ia divulgar essa informação. E aí depois passou tipo, um tempo, né, quando a gente estava conversando sobre isso, a gente falou assim, mas também a gente não precisa saber dessa informação, a gente não podia ter essa informação. E aí, então, a gente conversou com o Dr. Pedro e perguntou se se teria como a gente não ficar sabendo dessa informação. E aí ele falou assim, vamos ver, acho que dá sim. Aí que a gente fez? A gente pegou, conversou com o Dr. Pedro, e eu falei, Dr. Pedro, então, quando for para decidir qual vai implantar, a gente foi um dia lá na clínica e a gente levou um envelope pro Dr. Pedro. Nesse envelope tinha uma cartinha minha e uma cartinha do Renato. Aí a gente pediu pro Dr. Pedro pegar esse envelope, tirar uma das cartinhas, rasgar e jogar fora. A outra cartinha ele ia pegar. É o escolhido, né? Tava com o meu nome e o nome do Renato, né? Cada um tinha uma cartinha. Ele ia pegar, eu falei, tira a foto aí, Dr. Pedro, porque para não esquecer de quem que é. Aí essa cartinha que ia ser o material utilizado na transferência, né? E aí ele pegou, dobrou, e aí eu já lacrou o envelope, a gente não sabe até hoje. Até hoje a gente não sabe. A gente lacrou o envelope porque não tem realmente por que a gente saber. A gente lacrou o envelope e deixou, tipo, tá guardado. Porque se um dia a gente precisar saber, a gente tem a informação mais rápido. Mas também se a gente tem lá documentado tudo certinho, né? Se um dia a gente precisar pesquisar. E aí nisso, na transferência, a gente nem sabe qual material foi e a gente continua não sabendo, e é isso que a gente pretende continuar assim, não sabendo de quem foi, porque não importa, porque é nosso filho, não importa se pra gente indifere aí. Né? Mas com toda essa situação aí do envelope, de quem que a gente ia querer, né, qual ia ser, uma coisa era certa, tá bom? O Dr. Pedro, ele ia prezar pela qualidade do embrião. Então, eles têm uma classificação, tudo certinho. No final das contas, os 4 que a gente tinha no quinto dia, lá no dia da transferência,
Eles falaram que deu certinho. 2 eram meus e 2 eram do Renato. E aí tinha aqueles outros 2 que ficaram pro dia seguinte, que acabou evoluindo, então foi congelado, né? Isso. Mas como no final ali os 2 a gente tinha de qualidades iguais, foi o que aconteceu por envelope. Isso. E esses embriões, que nem a gente tinha 4 lá no dia, a gente usou 1, ficaram 3. Esses 3 foram congelados, tá? E aí, no dia seguinte, os 2 que estavam mais lerdinhos, eles evoluíram pro estágio que precisava evoluir, e eles também foram congelados. Então, no final, a gente Tinha 6. agora a gente tem 5 congelados. Precisa estar congelado, a gente não pode descartar. Precisa estar congelado por uns anos, e depois desses anos, aí a gente pode solicitar o descarte, alguma coisa assim, tá? Mas aí é meio judicial isso. Então, a gente tem os 5 congelados para uma próxima tentativa. Deixa eu falar lá na hora da transferência. Na hora da transferência tava lá, tipo, tava gente. Nossa, tinha bastante gente na sala. Mas, nossa, as embriologistas foram umas queridas. A enfermeira também foi uma querida. E aí tava o doutor Pedro e apareceu a doutora Eliana também, que é uma querida também. Então a gente tava com todo o suporte. Nossa, esse dia a gente se sentiu muito querido, né? Foi um dia muito especial, sabe? Porque, nossa, desde da concierge da clínica também, que ela tava lá, coitada, em pleno domingo de manhã, pra atender a gente, foi um pessoal muito, 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 muito querido. A gente se sentiu muito acolhido, né? E aí lá, na hora da transferência, né, tudo acompanhado, tudo via ultrassom, a gente consegue, tipo, a gente tava lá, e o Renato, a gente tava vendo a telinha do ultrassom, e já logo que, isso eu preciso contar, porque, meu Deus do céu, já logo que coloca o espéculo pra, tipo, começar o ultrassom, o Renato já começa a chorar, achando que já tava colocando o embrião. Eu não entendo nada. Eu só vi uma imagem ali. Ele já começou a chorar, tipo, de emoção, mas nem era o embrião, ele achava que era o embrião, mas não era, tipo, tava só no comecinho do procedimento. Gente, tinha uma imagem lá que eu não entendo nada, tocando trem-bala. O que você acha? Eu nem tinha escutado o som da música. Mas ele já chorou no começo. Mas é bem bacana, tipo, depois a gente vê, assim, certinho a transferência. É muito gostoso. Vou tentar colocar umas imagens aí. Agora vamos ver se... Olha só que gordura. Ótimo. Dá pra ver. Ela vai preparar pra poder aspirar. A gente vai ver o embrião subindo dentro desse catéter. Nossa. Olha lá. Caramba. Posicionado. Perfeito. Vamos lá, hein? Vou injetar. Isso, boa sorte. Olha lá. Gotinha chegou. Perfeito. Bem no meio. Aí as etapas. Depois que a gente faz a transferência, a gente tem que esperar 9 dias pra fazer o teste de gravidez. 9 Foram os dias! 9 dias mais sofridos. 9. Porque a gente fica muito ansioso, né? A gente quer saber se deu certo, se não deu certo, se grudou lá certinho. Aí que a gente fez, a gente é ansioso, né? A gente passou já, depois da transferência, no mesmo dia, a gente passou na farmácia, eu comprei 8 testes de gravidez pra minha irmã fazer de xixi, sabe? Porque eu pensei assim, vai fazer todos os dias, a gente sabe que vai dar negativo mesmo, né? A gente também não fica tão ansioso por causa disso, vai que dá uma hora positiva, a gente já fica feliz. Não deu. Pior coisa, porque não deu, nenhum dos 8 testes deu positivo. Porque também eu comprei aquele mais baratinho, eu tinha comprado um melhor, que realmente esse é melhor, né? Tinha pagado mais caro, que era tipo pra, quando eu tivesse certeza que tava grávida, pra tipo, tirar uma fotinho bonitinha pro Instagram. E aí esses 8 testes deram negativo. Negativo. Nossa, todo dia a gente acordava, negativo. ficava na esperança de, será? Tipo, tá no quinto, sexto hoje, dia, é hoje. Nossa, terrível, gente, não faça, pior coisa. Só que aí, no quinto dia, a minha irmã tinha que fazer teste de hormônio, então ela tinha que fazer uma coleta. E o que ela fez, aproveitou que tava lá, que ia já fazer a coleta, ela fez também um beta, um exame de gravidez, escondido do médico. Sem falar pra gente. Sem falar pra gente, no quinto dia. E aí saiu o resultado de noite, e aí saiu positivo já no quinto dia, já saiu beta positivo. A gente ficou super feliz, né? A gente foi muito feliz. Minha irmã acabou de mandar o resultado que ela fez escondido da gente e... Deu positivo! Uhul! A gente tá grávida! No nono dia a gente fez, a minha irmã fez. Uhul!
Explodiu o confirmou. beta. Aí a gente ficou feliz. Aí depois de 2 dias ela faz de novo o teste pra ver se o hormônio cresce certinho, né? Tem que meio que duplicar, sei lá. E aí no segundo, 2 dias depois, ela fez outra coleta e deu certinho. Tava com resultado, com valores tipo, certinho. O doutor Pedro falou assim, não, tá tudo certo, beleza. Aí depois qual que é o passo, a etapa seguinte, né? A gente espera um tempo, deu mais ou menos uma semana e pouquinho, né? Que dá tipo mais ou menos, sei lá, tem um tempo certinho que eles orientam, a clínica orienta. Aí a gente marca o primeiro ultrassom pra ver se formou um saco gestacional. 6 semanas de gestação a gente faz o primeiro ultrassom. E aí dá que a gente vai lá tipo, fazer ultrassom pra ver se tá tudo certinho, né? Torcendo para o saco gestacional tá lá. E a surpresa que a gente tem é que tem 2 sacos. Então ele se dividiu naturalmente e a gente Ia ter gêmeos idênticos. ia ter gêmeos. E aí, ai meu Deus do céu, tipo, são gêmeos, a gente vai ter gêmeos, não sei o quê. Um saco era maior, tava bem certinho, e o outro tava menorzinho, mais irregular, tá? Aí, acho que nesses casos aí, o que pode acontecer? Isso que acho que me deixou aflito. A gente fica feliz, mas a gente fica com medo ao mesmo tempo, né? Sobre ser gêmeos, não tem problema, tipo, porque a gente já tinha discutido isso, né? Faz acontecer, né? Assim, óbvio que fica mais difícil, né? Mas toda a família fica super feliz. A gente dá conta. A gente faz acontecer, tudo bem. E a gente fica muito feliz, né? Aí, o que podia acontecer? Pode acontecer desse menorzinho, tipo, ser absorvido, né? E o outro desenvolver. Pode acontecer do outro, do pequenininho desenvolver, né? E aí os dois desenvolverem, e aí realmente a gente, tipo, ia continuar com os gêmeos. E pode acontecer também, tipo, dos dois não desenvolverem, né? Porque Como eu se acho dividiu, perde força. sei lá, fica meio que assim, né? Pode, acho que meio que acontecer isso. Então, a gente saiu de lá, tipo, na incerteza de que, assim, a gravidez ia continuar, vai continuar com um, vai continuar com 2, ou, tipo, corre risco de não continuar mais, né? Então, a gente, nossa, foi um dia bem complicado, porque a gente... Não sabia o que ia acontecer. Aí nesse dia a gente saiu com 2 pedidos de beta, né? Pra ver, a gente já ia fazer um beta já nesse dia mesmo. E aí acompanhar esse beta 2 dias depois, né? Aí a gente fez esse dia o beta e deu um valor que na verdade teria que ser um valor muito maior. Porque se fosse uma gestação, se tivesse continuado, né? Tudo certinho, teria que dar um valor tipo bem maior. Deu um valor baixo, a gente ficou triste, né? Esse dia tipo, a gente ficou bem triste. E aí a nossa esperança era que no exame de 2 dias depois, pelo menos tivesse... Um aumento relevante, assim. E aí não aconteceu, tipo, não aumentou um pouquinho, bem pouquinho. Foi como se não tivesse aumentado nada. Aí nisso, meio que a gente não sabia o que ia acontecer. Na verdade a gente sabia, mas a gente tem esperança, né, gente? Tá lá. Até o fim tem esperança, minha irmã não tinha sangrado, tudo. E aí a gente foi também, tipo, pra Aparecida, tipo, pra registrar as nossas promessas, pra pegar aquela energia. Foi buscar um conforto, eu acho, né? Foi renovar a fé, né, também. E aí, uma semana depois que a gente fez o primeiro ultrassom, a gente voltou pra fazer o outro ultrassom pra ver como que tava. Foi hoje. É verdade, foi hoje. E aí hoje a gente viu no ultrassom que não evoluiu, que os gêmeos não quiseram, tipo, evoluir. E aí isso acabou, né? Óbvio que a gente fica bem triste, porque envolve a gente, envolve a minha irmã, o corpo da minha irmã, envolve, tipo, toda a família. Meus pais, tipo, estavam super empolgados porque iam ter netos gêmeos, e aí meus pais já estavam preparando a casa deles para receber a gente nos primeiros meses, no primeiro momento, para ajudar a gente. Então eles estavam liberando lá 2 quartos pra gente, pros gêmeos. Envolve muita gente, a gente fica triste porque não deu certo, mas a gente tenta se conformar, porque não era pra ser nesse momento, né? Isso. E acho que às vezes não ia acontecer bem, então realmente era pra parar aí nesse momento. E foi o que aconteceu. Já chorei que tinha que chorar. Não é pra ser agora, mas vai ser. A gente tem que continuar com a fé, né? E aceitar que realmente acho que não era pra acontecer agora. E que, tipo, não é que a gente fez a promessa, tipo, a gente pensa assim, pelo menos, né? Mas não, a gente fez as promessas e aconteceu certinho, né? Que realmente a gente pediu pra que tudo acontecesse de uma forma boa. E eu acho que realmente, se continuasse evoluindo, acho que não ia ser de uma forma boa. Então, realmente parou ali. É triste porque realmente envolve muita gente, a gente cria expectativa, né? A gente fica lá. Mas a gente
não vai desistir. É. A gente também tinha pensado, tipo, a gente vai abrir isso, né, para as outras pessoas, não vai abrir. E é uma coisa que a minha irmã também tinha comentado comigo, né? Se acontecer alguma coisa e não der certo, tipo, faz parte, né? E não deu certo, essa nossa primeira tentativa não deu certo. Os gêmeos tinham até nome, tudo certinho. Renato já tinha decidido o nome, mas não deu certo. Mas tudo bem, vai acontecer, tipo, na hora que tiver que acontecer. Isso. Então, gente, a gente quis compartilhar isso com vocês, tá bom? Segue a gente lá no Instagram, porque a gente vai falar mais sobre isso e acho que eu vou abrir caixinha de perguntas lá pra gente também. Tem muita gente que tem dúvidas sobre como funciona todo o processo e a gente consegue, tipo, dar um pouquinho, tirar algumas dúvidas mais específicas. Tem muito mais detalhes atrás disso, tem muitas perguntas ainda pra responder. E aí a gente vai se falando. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa foi a nossa história, que por enquanto terminou assim. E é isso, gente. Então, segue a gente lá no Instagram, se inscreve aqui no canal para ver como que tudo vai funcionar. Espero que vocês tenham... Obrigado por escutar a gente. Foi uma forma de desabafo que ajuda bastante, né? Então eu sou o Fábio. Sou o Renato. E nós somos lá do Instagram e agora do YouTube do Olho AP deles. Obrigado, viu, gente? Obrigado. E aí, gente, tudo bem? Boa terça-feira aí pra vocês. Terça, né? Hoje. Dá um oi aqui, amor. Oi, gente. A gente já saiu, só deixa eu falar pra vocês que a gente tá num momento da vida, assim, muito especial. A gente tá muito feliz. Só falo pra vocês que fiquem muito felizes pra gente, tá? Porque a gente tá num momento muito especial.